Saudações, graça e paz. Espero que estejas bem. Para você que me acompanha nestas horas, convido-lhe, na posição em que você se encontra, a fazermos uma breve oração. Santo Deus que habita na eternidade dos céus, muito obrigado, Pai amado, pelo tempo concedido, e queremos pedir que o Senhor perdoe nossos pecados cometidos dia após dia, e que de uma forma abundante o Senhor derrame o seu Espírito para que me possa capacitar a transmitir aquilo que o Senhor quer transmitir por meu intermédio. Não deixe que coisas ruins aconteçam e que Satanás não possa intervir através da sua astúcia para que seja interferido no processo dessa gravação. Me guarde e nos guarde até o término do estudo. É a nossa súplica em Cristo Jesus. Amém. Bom, mais uma vez estamos aqui com finalidade de partilharmos um assunto este de suma importância, que temos como tema os 6.000 anos de pecado e a volta de Cristo. Mas antes, porém, de começarmos, eu gostava de partilhar algumas notas do Espírito de Profecia relacionado a algum evento já ocorrido no passado, isso propriamente na história dos mileritas, que está no livro Grande Conflito, página 370, parágrafo 2. E esta primeira nota nos diz o seguinte, deixa eu só pegar a nota aqui no meu celular, no aplicativo da Ellen G. White, em português. Esta nota diz o seguinte: daquele dia e hora ninguém sabe. Era o argumento mais frequentemente aduzido pelos que rejeitavam a fé do advento. A passagem é daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, versos 36. Uma explicação clara e harmoniosa desta passagem era apresentada pelos que aguardavam o Senhor, e o emprego errôneo que da mesma faziam seus oponentes foi claramente demonstrado. Estas palavras foram proferidas por Cristo na memorável conversão com os discípulos, no Monte das Oliveiras, depois que ele, pela última vez, se afastou do templo. Os discípulos haviam feito a pergunta: que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhes deu sinais e disse: quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mateus 24, versos 3 e verso 33. Não se deve admitir que uma declaração do Senhor destrua outra, conquanto ninguém sabia o dia ou a hora de sua vinda. Somos instruídos quanto à proximidade, e isto nos é exigido saber. Demais é nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador nos é tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, e não saber quando viria, ou seja, o não saber quando viria o dilúvio. E a parábola no mesmo capítulo põe em contraste o servo fiel com o infiel e dá a sentença ao que disse em seu coração: o meu Senhor tarde virá. Mostra sob que luz Cristo olhará e recompensará os que encontrar vigiando e pregando a sua vinda, bem como os que negam. Vigiai, pois, diz ele, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Mateus 24, 42 e 51. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás o que, ou seja, a que hora sobre ti virei. Bem, aqui Ellen White faz um comentário sobre a experiência que os mileritas estavam vivendo no período
em que caminhavam para o ano 1844. Tinham pessoas que, na verdade, escarneciam, se é o termo correto, escarneciam das mensagens que estavam sendo pregadas sobre a volta de Cristo. E aqui Ellen White nos diz que, na verdade, nos dias atuais também existem pessoas que procedem do mesmo modo. Vamos ler o mesmo livro, O Grande Conflito, página 370, parágrafo 1. Lemos o parágrafo 2, agora vamos ler o parágrafo 1. Diz assim: a proclamação de um tempo definido para a vinda de Cristo despertou grande oposição de muitos, dentre todas as classes, desde o pastor no púlpito até o mais ousado pecador. Cumpriram-se as palavras da profecia. Nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Por que desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação? Segunda de Pedro 3, versos 3 e o versos 4. Muitos que professavam amar ao Salvador declaravam que não se opunham à doutrina do segundo advento. Faziam objeções unicamente ao tempo definido. Mas os filhos de Deus que veem tudo, liam-lhes, mas os olhos de Deus que veem tudo, liam-lhe o coração. Não desejavam ouvir acerca da vinda de Cristo para julgar o mundo com justiça. Haviam sido servos infiéis. Suas obras não resistiriam à inspeção do Deus que sonda os corações, e receavam encontrar-se com o Senhor. Tais como os judeus nos dias de Cristo, não estavam preparados para recebê-lo. Não somente se recusavam a ouvir os claros argumentos das Escrituras Sagradas, mas procuravam ridicularizar aos que aguardavam o Senhor. Satanás e os seus anjos exultavam e lançavam afronta ao rosto de Cristo e dos santos anjos, por ter seu povo professo tão pouco amor por ele, que não desejavam o seu aparecimento. Bem, do mesmo modo que Ellen White enfatiza nesta nota, também nos dias atuais tem acontecido. O que é que tem se notado? Tem pessoas que estão com os olhos fitos simplesmente nos tesouros terrenos, e que quando se deparam com uma informação, com uma mensagem ligada a uma proximidade da volta de Cristo, eles entram em pânico, escarnecem as mensagens, influenciam os outros a não receberem as mensagens, isso porque sempre tiveram os olhos virados nos tesouros terrenos. Mas ainda assim gostava de continuar com o livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 308, parágrafo 1. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 308, parágrafo 1. Vê o que nos diz esse texto do Espírito da Profecia. Nos dias de Noé, os habitantes do velho mundo riam-se, escarnecendo daquilo a que os supersticiosos chamavam de temores e pressentimentos do pregador da justiça. Foi ele denunciado como visionário, fanático, alarmista, como aconteceu nos dias de Noé. Como alarmista. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Lucas, capítulo 17, versos 26. Os homens rejeitarão a solene mensagem de advertência para os nossos dias, como fizeram no tempo de Noé. Refere-se-ão aos falsos mestres que predisseram o acontecimento e estabeleceram um tempo definido, e dirão que não têm mais fé em nossa advertência do que na daquelas. Esta é a atitude do mundo hoje. A incredulidade acha-se muito propagada e a pregação da vinda de Cristo é escarnecida e é exposta a ridículo. Isto torna tanto mais necessário que os que creem na verdade presente mostrem. Pelas obras, a sua fé devem ser santificados pela verdade que professam crer.
pois serão, ou seja, pois são um cheiro de vida para a vida, ou de morte para a morte. Vamos ler também o parágrafo 2. Noé pregou ao povo de seu tempo que Deus lhe daria 120 anos para se arrependerem de seus pecados e se refugiarem na arca, mas não atenderam ao gracioso convite. Foi-lhes dado abundante tempo para se envolverem, ou seja, para se envolverem de seus pecados, vencerem seus maus hábitos e desenvolverem caráter justo. Mas a inclinação para o pecado, embora a princípio fraca em muitos, fortaleceu-se pela condescendência repetida, precipitando-os na ruína inevitável. A misericordiosa advertência de Deus foi rejeitada com desdém, escárnio e zombarias, e foram deixados em trevas para seguirem o rumo que o seu coração pecaminoso, que o seu pecaminoso coração escolhera. Mas sua incredulidade não impediu o acontecimento que é predito. Ele veio e grande foi a ira de Deus revelada na ruína. Bem, através dessa nota nós conseguimos perceber que Deus deu aos habitantes do velho mundo naquela altura, no tempo de Noé, 120 anos. 120 anos Deus traria o dilúvio. E assim aconteceu conforme Deus estabeleceu na sua palavra. Tá? E de igual modo, Satanás anteriormente vivia nos céus, depois foi expulso na terra. Depois dele ter enganado os nossos pais, isto é, Adão e Eva, na verdade começa uma contagem, né, de números. Isto é, de 1 até para frente, entendeu? E o que é que nós vimos? É que Satanás, nós vimos isso através dos escritos proféticos, né? Ou vamos ver isso através dos escritos proféticos, que Satanás só lhe foi dado 6.000 anos para governar a terra. Satanás tem domínio sobre o mundo, mas este domínio que ele tem está prestes a terminar. Bom, mas antes mesmo que a gente leia estes versos, eu gostava que a gente isse para o livro de Salmos. Bem, Salmos, capítulo 90. Salmos capítulo 90, deixa eu só pegar aqui o verso. Salmos 90, versos 12, o primeiro verso nos diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Tá? Acho que o verso é muito claro. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. E o Salmos 90, versos 4 nos diz: porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tá? E nesse verso de Salmos 90, versos 4 diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E nós soubemos, né, estamos informados através do livro de Gênesis, capítulo 2, versos 1 até 3, diz que Deus fez o mundo em 6 dias, tá? E para Deus um dia, ou seja, um dia pode ser 1000 anos, um ano para ele pode ser, ou seja, ou 1000 anos para ele pode ser um dia, entendeu? O que quer dizer, levando esse conceito que o Salmos 90, versos 4 nos apresenta, estamos a querer dizer que a própria criação, como foi feito em 6 dias, estamos a querer dizer que a criação também foi feito, a criação do mundo foi feito em 6.000 anos, tá? E nós sabemos, estamos informados, no livro de Isaías 12, versos 12 até 14, nos diz, vamos só ler, Isaías 12, versos 12 até 14, deixa eu só pegar o verso 12, versos 12 a 14, nos diz, Isaías 14, versos 12 até 14,
Isaías 14, versos 12 até 14, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. E acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. E subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse verso nos apresenta uma experiência que Satanás queria viver. Era o desejo do coração dele subir acima de Deus. Só que é impossível, porque Deus é Deus. Então lá no céu ele foi expulso para a terra. Como o livro de Apocalipse capítulo 12, versos 12 nos diz, tá? O livro de Apocalipse capítulo 12, versos 12 nos diz que Satanás caiu aqui na terra, ou foi expulso cá na terra e tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Sabes o que Satanás fez ou queria? Na verdade, Satanás queria também governar. E então, ele estando aqui na terra, Deus lhe deu 6.000 anos para que ele governe a terra. E estes 6.000 anos que lhe foi dado, está prestes a terminar. Tá, meus queridos irmãos? Precisamos saber que os 6.000 anos que foi dado a Satanás está prestes a terminar. E o livro de segundas de Pedro, livro de segunda de Pedro, capítulo 3, deixa eu pegar o verso, capítulo 3, versos 8, nos diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia, tá? Vou lhe fazer entender novamente. Deus fez o mundo em 6 dias, ou o Éden, em 6 dias, que para ele pode ser como 1.000 anos, o que quer dizer, em 6.000 anos Deus fez o mundo e no sétimo, Deus descansou. Nós estamos cientes, está em Gênesis 2, no versos 1 até 3. Nos versos 3 diz que Deus descansou de todas as suas obras, o que quer dizer que no sétimo Deus descansou, no sétimo dia. E Satanás lhe foi dado simplesmente 6.000 anos para governar a terra, e esses 6.000 anos está prestes a terminar, e que infelizmente muitos desconhecem. Infelizmente muitos desconhecem. Vamos ler aqui algumas notas do Espírito de Profecias que enfatizam sobre este assunto. Primeiro é o livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 18, parágrafo 2. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 18, parágrafo 3. Deixa eu só pegar aqui. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 18, parágrafo 3. Este verso é que nos mostra praticamente, que nos apresenta assim, a ideia de como fazer a contagem dos 6.000 anos. Vamos lá ver o que o texto diz. A oração de Cristo não é somente pelos que agora são seus discípulos, mas por todos os que irão crer em Cristo por meio das palavras de seus discípulos, até o fim do mundo. Jesus estava prestes a depor sua vida a fim de trazer a luz e a imortalidade. Cristo, em meio de seus sofrimentos e sendo diariamente rejeitado pelos homens, olha através de 2.000 anos para a sua igreja, que estaria em existência nos últimos dias, antes do fim da história da terra. Bem, Cristo presente na terra. Antes até que eu faça comentário, para fazer todo sentido, antes que eu faça comentário desses versos, para fazer todo sentido, eu gostaria também de ler o Grande Conflito, página 327, parágrafo 3. Grande Conflito, 327, parágrafo 3. Vou fazer um único comentário relacionado a isso. Como nós identificamos, Olha, diz o seguinte: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. No dia, ou seja, no ano 31 de nossa era, 3 anos e meio depois de seu batismo, nosso Senhor foi crucificado com grande sacrifício oferecido sobre o Calvário. Terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que
durante 4.000 anos haviam apontado para o Cordeiro de Deus. O tipo alcançou o antitipo e todos os sacrifícios e ofertas daquele sistema cerimonial deveriam cessar. Onde é que foi morto o primeiro cordeiro? Adão, no Éden. Adão sacrificou o primeiro cordeiro. E aqui a nota nos deixa claro que durante 4.000 anos, desde que vieram a fazer os rituais que simbolizavam, que apontavam a Cristo, até o momento em que Cristo apareceu na forma humana, havia se passado 4.000 anos. Isso na nota do grande conflito, página 327, parágrafo 3. E a nota do livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 18, parágrafo 2, nos diz que nesses dias antes que Cristo fosse crucificado, ele olha 2.000 anos na frente na sua igreja que estaria presente antes do fim da história terrestre. Tá, nós estamos situados no ano 31 em que Cristo foi crucificado, isto baseado no calendário gregoriano. Se nós estamos no ano 31, adicionando 2.000, em que ano nos levaria? De certeza que é no ano 2031. Independentemente se você aceita ou rejeita, isto é uma verdade. E agora, falta quanto tempo para que termine os 6.000 anos? Baseado no calendário gregoriano, nos aponta diretamente até o ano 2031. Mas usando simplesmente o calendário bíblico, que não tem essa diversificação de dias, de diferença de dias em cada mês, nos leva aproximadamente ao ano 2028. Porque o calendário bíblico em cada mês é composto simplesmente por 30 dias. Querendo ou não, independentemente se você aceita ou não, isto nunca vai deixar de se cumprir. Temos a certeza que Cristo está à porta. Assim como nos dias de Noé ocorreu e nos dias dos discípulos também ocorreu, nos dias atuais, antes que o Filho do Homem se manifeste nas nuvens dos céus, terão homens que negligenciarão as mensagens que estarão sendo pregadas. Isso por quê? Porque têm os olhos fitos nas coisas terrenas e eles escarnecem as mensagens que têm chegado. Lemos aqui no Espírito de Profecia que tem homens que preferem não ouvir porque dizem que Deus disse para não estabelecer data. Nós não estamos a estabelecer data nenhuma. Mas o Espírito de Deus que guiou Ellen White, que é o que estava em Ellen White, o que conduziu também os discípulos no passado, conduziu os profetas no passado, é o mesmo que inspirou Ellen White a dizer que Satanás só lhe foi dado 6.000 anos. Tá? E nós estamos no ano 2023. E de 2023, isso baseado no calendário gregoriano, até 2031, faltam simplesmente 8 anos. E se for baseado no calendário bíblico, que não tem essa diversificação de dias por cada mês, faltam simplesmente 5 anos. Oh, queridos irmãos, você aceita esta verdade? Você rejeita esta verdade? Isto é da tua conta. Mas o que é verdade e Deus vai cumprir a sua palavra em cada tempo. Assim como vimos, que no ano 31 havia se passado 4.000 anos e faltavam simplesmente 2.000 anos, ou faltam simplesmente 2.000 anos. E nós estamos no ano 2023 e em breve tudo estará se completando. Satanás não terá mais o poder sobre a humanidade. Tá, queridos irmãos? E nós vimos muito bem que todos, tanto Noé que pregou que viria o dilúvio, o mundo seria destruído, foi encarado ou foi tratado como alarmista, terrorista, alguém que perturba a sociedade, que perturba o mundo. Mas é uma verdade, a palavra de Deus se cumpre independentemente se você aceita ou não aceita, tá? Tem algumas notas também aqui comigo que gostava de partilhar, e essas notas são diretamente que fazem menção dos 6.000 anos, tá? E eu gostaria de partilhar essas notas com os queridos irmãos. Estou só aqui a dar um jeito para ver se a gente consegue ler essas mesmas notas. Ok, meus amados, então vamos partilhar estas notas do Espírito de Profecias. A primeira nota está no livro No Deserto da Tentação, que é página 38, parágrafo 2, que diz o seguinte: no desolado deserto ele não estava em posição favorável para suportar as tentações de Satanás, como estava Adão quando foi tentado no Éden.
O Filho de Deus humilhou-se a si mesmo e tomou a natureza humana após a raça humana ter se desviado do Éden por 4.000 anos do seu estado original de pureza e retidão. Tá? O pecado se fez por séculos suas terríveis marcas sobre a raça humana e a degeneração física, mental e moral prevaleceu em toda a família humana. Por 4.000 anos o texto menciona também. Por quê? Porque aqui conta uma experiência de que quando Cristo esteve no deserto, ele não estava tão preparado assim como Adão esteve preparado no Éden. Tá? E aqui ainda diz que passaram-se 4.000 anos para o Cristo viver essa experiência que ele viveu na tentação no deserto. O livro Desejado de Todas as Nações, página 462, parágrafo 2, nos diz: Cristo se achava no ponto de transição entre dois sistemas e suas duas grandes festas. Ele, o Imaculado Cordeiro de Deus, estava para se apresentar como oferta pelo pecado e queria assim levar a termo o sistema de símbolos e cerimônias que por 4.000 anos apontara a sua morte. Tá, meu irmão? Lembrando que o primeiro cordeiro foi morto no Éden, entendeu? Desde lá até o dia em que Cristo foi crucificado já haviam se passado 4.000 anos. O livro O Lar Adventista, página 539, parágrafo 3, diz o seguinte: durante 6.000 anos Satanás tem lutado para manter posse da terra. Agora se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre e de eternidade em eternidade. Tá? E o livro Desejado de Todas as Nações, página 72, parágrafo 1, nos diz: por 4.000 anos a raça humana estivera a descer em força física, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si a fraqueza da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Por 4.000 anos, até o momento em que Cristo, estivera presente da forma humana. O livro Grande Conflito, página 659.3, nos diz: durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Ele tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades e os seus cativos. Não deixava ir solto. Durante 6.000 anos, o seu cárcere recebeu o povo de Deus e ele os queria conservar cativos para sempre. Mas Cristo quebrou os seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. Quando Cristo morreu na cruz, ele pôs fim a este desejo que Satanás tinha de colocar o povo de Deus encarcerado, isso é, no sepulcro para sempre. Tá, meus queridos irmãos? O livro Grande Conflito, também, página 518, parágrafo 1, nos diz o seguinte: o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar, e o maligno redobrará seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem, e prender as almas em suas ciladas, reter o povo em trevas e impenitência até que termine a mediação do Salvador e não mais haja sacrifício pelo pecado. É o objetivo que ele procura realizar. Satanás, o objetivo dele é procurar desviar mentes dos homens das coisas de Deus. Por quê? Porque ele sabe que tem pouco tempo, lhe resta pouco tempo, e esses 6.000 anos está prestes a terminar. O livro Grande Conflito, página 552, parágrafo 2, nos diz: os espíritos negam a divindade de Cristo, colocando o próprio Criador no mesmo nível em que estão. Assim, sob novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com sua obra, ou seja, com sua luta contra Deus, com sua luta contra Deus. Luta iniciada no céu e durante quase 6.000 anos continuada na terra. Satanás é expulso dos céus e cá na terra ele começa a fazer a sua rebelião.
ele foi dado simplesmente 6.000 anos. E esses 6.000 anos está prestes a terminar. Então precisamos nos rever por conta do tempo. Estamos no ano 2023. No ano 2028, isso baseado no calendário bíblico, por conta de não ter essa diversificação. Simplesmente porque todos os meses no calendário bíblico é composto por 30 dias, nos leva aproximadamente até o ano 2028. E baseado no calendário gregoriano, que é o calendário que todo o mundo usa nos dias atuais, isso nos leva até o ano 2031. Porque Cristo no ano 31, ou seja, até ele aparecer no ano 31, já havia se passado, na verdade, 4.000 anos. E no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 18, parágrafo 2, diz que no tempo em que Cristo esteve presente cá na terra, ele em oração olha para a sua igreja 2.000 anos na frente. E nesses 2.000 anos já se consumiu uma boa parte e restam simplesmente esses anos que mencionei. Ou 5 ou 8. 5 baseado no calendário bíblico que cada mês tem simplesmente 30 dias. E baseado no calendário gregoriano, que é de 365 dias e cada mês tem 31, outro tem 29, outro tem 30. Então essa diversificação de dias nos leva até ao ano 2031. Que Deus seja o trator de sua palavra, não queríamos ser muito longânimo, que esta mensagem seja partilhada com o teu próximo e que precisamos nos preparar porque em breve virá o fim do mundo. Parece uma teoria simplesmente, mas em breve Deus fará acontecer. Para que não sejas apanhado em falta, procure vigiar e procure reestudar e procure se colocar e procure saber em que lado você quer estar. Eu falo da Angola propriamente na África, né? Eu não sei se você me assiste em que parte do mundo, não sei se você fala a minha língua, mas acredito que existem homens e Deus tem servos em muitas partes do mundo e vão fazer chegar esta mensagem até aqueles que ainda não se depararam com esta mensagem. Que Deus seja o trator da sua palavra, que seja uma oração para os altos dos céus. Amém.